Salve galera, beleza? Estamos aí em quarentena, mas vamos continuar nossos estudos. Então, hoje nós vamos falar um pouco aí de olho no Enem. De olho no Enem, eu sou o professor Gerry Chacon e a gente vai trabalhar um pouquinho uma questão importante do Enem com relação ao voto censitário. Então, espero poder contribuir aí para que você entenda melhor o que foi essa questão do voto censitário na história do Brasil. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a história do Brasil tem vários períodos. Nós estamos aí falando do Brasil Império. Então, o nosso contexto é a partir de 1822. Beleza? Vamos avançar. Então, a questão que eu trago aí é uma questão de 2019. Então, vamos fazer a leitura. Primeiro, é sempre interessante quando a gente vai trabalhar uma questão de Enem, dar uma olhadinha qual que é a base do suporte. O suporte é tudo isso aqui, ó, que é apresentado geralmente num item, numa questão avaliativa do Enem. Então, por exemplo, aqui a gente percebe que o texto é extraído da própria Constituição de 1824. Você viu aí? 1824. Então aqui já há alguma dica importante para a gente. Por quê? A Constituição de 1824 é a primeira Constituição do Brasil e é conhecida como Constituição outorgada. Outorgada. O que significa isso, galera? Isso mesmo, uma Constituição imposta. E aí é importante lembrar um pouco da história, né? Quando você bate o olho numa questão dessa, você já puxa lá as suas pastas, as suas memórias, e você vai lembrar de todo o processo da Constituição que vai se dar aí em função do desenvolvimento do Brasil Império e o grande desafio de Dom Pedro I de criar uma Constituição para organizar aí, digamos assim, o país. Então, essa Constituição, essa primeira Constituição, ela é fundamental aí para que a gente entenda a história do Brasil. Deve-se lembrar também, quando se pensa na Constituição de 1824, naquela famosa Noite da Agonia, em que Dom Pedro vai destituir o grupo que havia sido criado para fazer a Constituição e vai colocar lá o seu grupo, certo? Para fazer a Constituição de acordo com a vontade dele. Bom, vamos agora para o texto. Artigo 90. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província e estes os representantes da nação e província. Então veja, você vai ter o cidadão que vai fazer ali o primeiro processo do voto. Esse, por sua vez, que é o eleitor, né? Que é o votante, ele vai escolher os eleitores e os eleitores das províncias, os representantes da nação e província. Aqui já tem uma dica importante no sentido de que a eleição não é direta, ela é indireta. O que significa isso? Atualmente a eleição é direta. Você vai lá, escolhe o seu candidato a deputado, a vereador, a senador e vota direto naquela pessoa. No primeiro momento, no Brasil, até a instituição da Lei Saraiva, que é só em 1881, o Brasil vai ter a eleição indireta. Então, você tem um grupo de votantes que escolhe os eleitores, que por sua vez escolhe lá quem vai exercer os cargos. Então isso é uma eleição indireta, certo? Guarda isso sempre é cobrado em prova.
Presta atenção, hein? Bom, o próximo artigo citado é o 92, dizendo de quem que é excluído de votar, então. Então, olha lá, os menores de 25 anos, nos quais não se compreendem os casados, casado, oficial, esses aí, né, até podem votar. Os filhos de famílias que estiverem na companhia de seus pais, então quem ainda é filho de família e está em casa não vota, a menos que sirvam lá ofícios públicos. Os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-livros e primeiros caixeiros das casas de comércio, os criados da casa imperial, que não forem de galão branco, e os administradores das fazendas rurais e fábricas. Bom, aqui é uma galera, interessante notar isso aqui, que já vai haver então uma classificação social de quem participa e quem não. Então já vê que não é todo mundo, certo? Entendeu isso aí? Não é todo mundo que vota, tem uma certa limitação em quem participa do processo. Os religiosos e quaisquer que vivem em comunidades claustral, ou seja, são os religiosos que ficam em casa, que não saem de casa, os monges, as monjas, enfim, toda essa galera aí, certo? E aqui o que interessa pra gente é o número 5, os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio e emprego. Galera, isso aqui é chave, hein? Por quê? Porque aqui está dizendo que quem não tem determinada renda não pode participar. Isso aqui, então aqui é o primeiro ponto, indireta. Além disso, ela é censitária. Vamos ver se eu consigo escrever aqui embaixo, ó. Censitária. Ou seja, é uma eleição que só participa aquele que tem grana, velho. Quem não tem grana não participa. Simples, né? De entender isso aí? Beleza. Vamos avançar então. De acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral instituído no início do Império é marcado pelo... Aí agora é só eliminar, né, galera? Vamos lá. Representação popular. Tem? Não. Liberdade pública e abertura política. Também não. Há limites, né? Então, se há limites, não há liberdade nem abertura política. Ética partidária. Tá falando lá no texto de ética, essas coisas? Não. Então, exclui. Caráter liberal. Ok, é um caráter liberal até. Porém, é um sistema parlamentar que é instituído? Não, né? Então, a alternativa certa é a letra B. Certo? B, por quê? Indireto e censitário. Indireto quer dizer, a pessoa vai lá e deposita o voto na urna de forma direta? Não. Ele vai ter ali um nível de representação. E censitário porque exige o que da galera? Grana. Sim, muita grana para poder participar do voto. Então é isso aí, fim da nossa conversa, agradeço, muito obrigado, espero que tenham gostado. E aí, ó, dá um like, certo? Para contribuir aí com o canal. Um abraço, beijão.